Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. Meu nome é Eduardo Freire, sou professor do curso técnico em radiologia aqui do Unitec Escola Técnica. Antes de mais nada, gostaria que vocês curtissem a nossa página no Instagram, no Facebook, @Unitec Escola Técnica. Além disso, também se inscrevam no canal para que vocês possam receber todo esse conteúdo. Além disso, ficar ligado no portal também, que é muito importante, porque todo o material, tanto os slides quanto os vídeos, estarão disponíveis lá também. Certo? Bom, o que nós vamos trabalhar então no conteúdo de hoje? Certo? Essa nossa primeira aula então é para o módulo 1, Técnicas Radiográficas 1, o módulo 1. Então nós vamos rever alguns conceitos sobre toda a parte de nomenclatura, toda a parte de técnicas radiográficas de tórax e técnicas radiográficas de abdômen também, certo? Então nós vamos começar com as nomenclaturas, pelo menos para a gente entender alguns pontos que a gente tem que trabalhar posteriormente, para poder alinhar algumas ideias e principalmente algumas normas referentes à técnica, para a gente não ficar boiando no nosso conteúdo e aí sim dar seguimento e poder trabalhar com o nosso conteúdo, beleza? Bom, o que nós temos então de nomenclaturas? Nós temos N nomenclaturas, nós temos várias informações que a gente precisa aprender, porém, como é a nossa primeira aula ali e é só para a gente começar a entender um pouco do conteúdo, eu trouxe algumas nomenclaturas para que a gente possa então, já nessa primeira aula ou mais tardar na segunda aula, já entender grande parte do que foi falando, do que a gente vai estar falando aqui durante o nosso conteúdo, certo? Bom, eu trouxe algumas nomenclaturas então só para a gente poder entender. Aqui essa lista é bem maior, tá? Eu vou disponibilizar uma lista um pouco maior também no canal para a gente poder vocês terem uma informação mais completa. Bom, o que nós temos aqui que é importante a gente entender como funciona e para que serve, tá? Nosso primeiro item ali é a apneia. O que é para nós uma apneia? A apneia é simplesmente o fato de trancar a respiração. Nós vamos ter na sequência uma apneia inspiratória ou apneia expiratória. A apneia inspiratória é puxar o ar e trancar a respiração, e a apneia expiratória é soltar o ar e trancar a respiração. Então, a apneia, simplesmente a palavra apneia, é trancar a respiração, ok? E aí vai depender da necessidade da técnica, se vai ser com inspiração ou expiração, ou até nenhuma das duas, simplesmente trancar a respiração é o suficiente. Bom, o que nós temos na sequência? Nós temos ali o ápice. Eu acho que já perceberam que está numa ordem meio que alfabética, só para ficar um pouco mais fácil de poder entender. O ápice, então, o que nós temos de importante aqui? O ápice nada mais é do que a parte mais estreita de uma estrutura. Nós estamos acostumados a trabalhar, por exemplo, o ápice do pulmão, onde nós temos na parte superior o ápice e na parte inferior a base, mas não necessariamente a parte de cima vai ser o ápice, a parte de baixo vai ser a base. Nós temos, por exemplo, o coração, onde a base é em cima e o ápice é embaixo. Então, isso vai depender principalmente da parte mais estreita da estrutura, que daí sim vai ser referida como ápice. Tá? Por que trazer isso agora? Porque nós vamos trabalhar a parte de tórax e é importante a gente entender algumas partes do pulmão, pelo menos por enquanto. Nós temos ali, na sequência, o abdução e adução. Abdução e adução são movimentos que a gente vai ter. Então, o abdução é o ato de afastar e o adução, o ato de aproximar. Então, nós temos a questão de abdução e adução, principalmente relacionado à técnica em si, ao posicionamento. Muitas vezes nós precisamos fazer uma abdução, uma abertura do braço, abertura da perna, ou aproximar mais do corpo, então por isso a adução. Então, a abdução de abduzir, de afastar, e a adução de aproximar. Certo? Na sequência nós temos o AP. O AP para nós é uma abreviatura, é o antero-posterior. Esse nosso AP é importante porque é uma referência radiográfica para nós. O antero-posterior é o simples fato do raio entrar pela região anterior e sair pela região posterior. Então é uma incidência, ele entra por um lado e sai por outro. No caso o AB entra pela região anterior e sai pela região posterior. Nós teremos o contrário também, que é o PA, em que entra o raio pela região posterior e sai o raio pela região anterior. É uma referência radiográfica. Nós temos na sequência ali o bipedestação, é um nome mais bonitinho, mas não é muito utilizado. O bipedestação é o mesmo que estar em pé.
né? Estar em pé, estar em ortostase, em morto ou bipedestação, são nomenclaturas diferentes falando sobre a mesma sequência, sobre o mesmo posicionamento. É simplesmente o fato de estar em pé. Não importa se é de frente para vocês, de costas para vocês, isso não importa. Simplesmente o fato de estar em pé. Nós temos o decúbito, daí sim é o deitado, né? Então simplesmente o paciente, o indivíduo em decúbito, é o indivíduo então que está deitado. Não importa como, se está deitado de pé para cima, para baixo, isso não importa. Tá? Na sequência é que aí nós temos então as variações de decúbito. Nós temos ali o decúbito dorsal, né, mais a abreviatura de DD, nosso decúbito dorsal. Aí sim nós temos o paciente deitado de barriga para cima. Tá? Daí sim nós temos uma referência sobre o nosso decúbito. Então, decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, e na sequência nós temos ali o decúbito, né? Ali na sequência o decúbito lateral. Decúbito lateral deitado de lado. E aí nós temos mais uma referência, que é então que lado vai ser radiografado. Então nós temos o decúbito lateral, e nós temos o decúbito lateral direito, ou decúbito lateral esquerdo, né? Então DLE ou DLE, tá? DLD ou DLE, certo? Então é o decúbito lateral deitado de lado, e aí sim vai ficar definido qual lado vai ser radiografado, né? Ou posicionado. E aí na sequência nós temos o DV, que é o decúbito ventral, daí sim o paciente deitado de barriga para baixo, né? A referência, normalmente essa nossa referência sobre decúbito se dá pela proximidade da área do paciente pelo filme. Tá? Então o decúbito dorsal, porque o dorso é a parte posterior, o dorso está perto do filme. Decúbito lateral direito, por exemplo, né? O lado direito está mais para baixo. Essa vai ser a nossa referência. E o decúbito ventral, a região do ventre está virada para baixo ou próximo do filme, certo? Na sequência nós temos ali duas distâncias, né? A DFF e DOF são distâncias importantes para nós. A primeira é a distância foco-filme. Ela é de extrema importância porque ela nos dá muita questão de qualidade de imagem. Então a distância foco-filme é o fato do foco, aonde está sendo produzida a nossa radiação, estar na sua distância em relação ao filme. Então por isso distância foco-filme. Então onde começa a produção do raio-x até onde chega esse nosso raio-x no receptor de imagem, no filme ou, né, no detector, o que for. Tá? Então essa nossa distância foco-filme é importante porque ela nos traz a qualidade de imagem. Se eu simplesmente errar essa parte de distância foco-filme, fazer todo o processo certo, fazer toda a técnica correta, porém com uma distância foco-filme errada, eu vou ter erro de imagem. Ou a imagem fica mais clara, ou a imagem fica mais escura, ou eu tenho então perda de informação, né? Simplesmente pelo fato de essa variação de tonalidade acabar deixando de demonstrar alguma informação, ou até também cortar alguma informação dependendo da distância que a gente está utilizando. Tá? Então a distância foco-filme ela é extremamente importante. Nós temos basicamente 2 a 3 variações de distância, né? A 1 metro, que é grande parte das técnicas radiográficas, 1,50 m, 1,80 m, que se dão por algumas definições ali, né? Nós vamos trabalhar 1,50 m, 1,80 m para quando a gente for trabalhar com tórax, depois eu vou falar sobre isso. Além disso, nós temos a técnica de uma área maior, né? Então uma área maior, por exemplo, clavícula, se for uma só vai ser 1 metro, se for as duas, por ser uma área maior, vai ser 1,50 m, ou até por distância objeto-filme, que vai ser então o nosso próximo aqui também. O que é a nossa distância objeto-filme? Então, DOF. A distância objeto-filme a gente já começa a relacionar o objeto à estrutura que eu estou radiografando e o filme, o meu receptor de imagem. Então, é uma distância entre o meu paciente e o meu filme radiográfico. O que acontece quando eu tenho essa distância objeto-filme? Eu tenho, então, somente o fato de ter uma distância entre o objeto e o filme me traz, então, uma ampliação ou magnificação dessa minha imagem. Tá? Se é uma estrutura grande, essa magnificação talvez não vá fazer muita interferência na qualidade de imagem, por ser uma estrutura grande.
Mas se é uma estrutura pequena, qualquer variação de ampliação faz com que, então, eu perca definição de estrutura, ou seja, as bordas não serão bem definidas, o formato e o tamanho também será totalmente prejudicado. Tá? Então, a distância objeto-filme, ela em alguns momentos ela vai acontecer. Por exemplo, vou fazer um perfil de coluna cervical, eu tenho distância objeto-filme, que não tem muito o que fazer, e aí então, na questão da distância, o que nós podemos fazer para minimizar, não diminuir, mas minimizar os danos, né, o artefato e a distorção, é simplesmente aumentar a nossa distância foco-filme. Então, no caso do perfil cervical, a gente aumenta a distância foco-filme para que a imagem ela volte a ficar mais próxima da realidade. Tá? Na sequência, nós temos a eias, né? A eias é uma estrutura anatômica, que é a espinha ilíaca antero-superior. Por que eu estou trazendo uma estrutura anatômica para a nossa técnica? Simplesmente para mostrar ou para chamar a atenção de vocês que toda técnica radiográfica tem uma estrutura anatômica. Toda técnica radiográfica tem uma estrutura de referência. Como nós estamos trabalhando com anatomia, estamos radiografando uma anatomia, nós temos algumas referências, nós temos que usar algumas referências anatômicas para poder então definir a centralização da estrutura, definir os limites da estrutura e aí sim, então, por consequência, centralizar de maneira correta, certo? Então, só trouxe essa eias aqui, são em cada posicionamento vai ter uma estrutura de referência e nós vamos ver isso na sequência. Nós temos na sequência ali as grades, né? A grade Book e a grade Potter Book. Essas duas grades são grades antidifusores, tá? Elas ficam depois do paciente, então o raio entra, né, interage com o paciente e antes de chegar no filme, essa radiação, ela passa por essas grades. Essas grades são grades antidifusoras, a ideia é diminuir ou atenuar a radiação de baixa energia. Pode ser a radiação de baixa energia por ser radiação secundária ou radiação de baixa energia, né, oriunda diretamente do equipamento. Então vai depender dessa situação. Simplesmente vou barrar essa radiação de baixa energia. Por que eu faço isso? Essa radiação de baixa energia, ela é prejudicial à minha imagem, porque ela não tem força suficiente para enegrecer a minha imagem de maneira correta. Né? Então eu preciso que quando chega essa radiação no meu filme, que ela seja uma dosagem alta de radiação para que eu possa ter qualidade, contraste, né, definição. E aí então, se eu tenho uma radiação de baixa energia interagindo com o meu filme, não importa se é analógico, digital, isso pouco importa, né, eu tenho então uma energia que não consegue, não tem força suficiente para enegrecer de maneira correta, e aí então eu começo a perder definição, começo a perder contraste. Então essas grades, a Book é uma fixa, ela fica estática, e a Potter Book é uma móvel, né, ou uma vibrante. Então a Potter Book ela vai vibrar no momento que eu disparar o raio, simplesmente para barrar o máximo possível de radiação de baixa energia. Bom, na sequência nós temos a incidência. O que é a incidência para nós? O termo incidência é o ato de incidir. Lembra lá, nós falamos sobre o AP? O AP, o raio entra na região anterior e sai na região posterior. Isso é incidência. O ato de incidir. Entra por um lado, incide de um lado e sai do outro. Só que o que acontece? Nós utilizamos a incidência de uma outra maneira. A incidência para nós, quando a gente fala sobre incidência, vamos fazer aqui, né, no dia a dia, vamos fazer uma incidência AP. Simplesmente eu estou dizendo que o raio tem que entrar na região anterior e sair na região posterior, só que daí eu agrego mais algumas informações ali. Né? Eu vou colocar que tipo de filme eu estou trabalhando, que tipo de posicionamento tem que ser feito, qual a distância foco-filme que tem que ser utilizada. Né? Começo a colocar outras informações dentro dessa referência de incidência, tá? Mas a incidência em si, né, a incidência, a nomenclatura raiz, é exatamente o ato de incidir apenas. E aí então, né, no dia a dia a gente começa aumentando e agregando um pouco de informação, né, a essa referência.
certo? Bom, além disso, eu trouxe para nós então aqui algumas linhas de referência. Tá? Essas linhas de referência então são especificamente descritas para crânio, né? Então para técnicas de crânio. Aí agora você vai trazer para nós técnicas de tórax e abdômen, está falando sobre crânio, eu estou falando sobre nomenclaturas. Tá? Então só para a gente entender, quando chegar lá no crânio, opa, o Eduardo já falou sobre isso. Posso não lembrar muito bem, mas o Eduardo já comentou sobre isso. Então nós temos algumas referências só para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona. Tá? Então ali nós temos a linha glabelomeatal, né, a LGM. O que é a nossa linha glabelomeatal? A gente consegue perceber aqui na nossa imagem que nós temos algumas linhas de referência que partem do meato. Vou colocar um pontinho aqui para ver se aparece para vocês. Partem do meato, ali onde está a pontinha do mouse, tá? Partem do meato e vão até uma determinada anatomia. Por isso, né, por exemplo, na primeira linha glabelomeatal, buraco do ouvido, né, buraquinho do ouvido, até uma determinada estrutura. No caso da glabela, nada mais é do que a estrutura entre as sobrancelhas. Então é uma linha, observando na linha lateral, uma linha imaginária que sai do meato e vai até a glabela. Tá? Na sequência nós temos a Lyon, a linha infraorbitomeatal, também parte do meato, só que vai até o canto do olho, a parte mais inferior do olho, a linha infraorbitomeatal. Essas linhas elas vão utilizar para orientar corretamente a técnica no crânio. Como é uma estrutura, o crânio é uma estrutura, né, concentrada e dentro tem inúmeras informações, inúmeras estruturas, e cada estrutura com N informações, eu preciso posicionar e garantir que o posicionamento do crânio esteja de maneira adequada, utilizando uma angulação adequada, uma orientação adequada, e o crânio, então, nessas linhas, ele vai me orientar de maneira correta. Tá? Então, nós temos a Lyon, que é a linha infraorbitomeatal, do meato até a parte inferior do olho. Nós temos na sequência a LIP, né, que é a linha interpupilar. Essa LIP a gente vê pela região frontal, então, como vocês estão me vendo aqui, a linha interpupilar nada mais é do que a linha passando por um olho e pelo outro. Isso é principalmente relacionado, por exemplo, com o perfil de crânio. Nós utilizamos bastante para poder definir se não há nenhuma inclinação errada da cabeça do paciente. Além disso, nós temos a LLM, que é a linha labiomeatal, então do meato até o canto da boca. Na sequência, a linha mentomeatal, né, que vai do meato até o mento, até o queixo, então linha mentomeatal, essa é muito utilizada em técnicas para sinusite. E a principal, que é a LOM, que é a linha orbitomeatal, que é do meato até o canto do olho. Então são linhas de referência que eu tenho condições de, dependendo da técnica que eu for utilizar, da estrutura que eu for radiografar, da técnica, né, do posicionamento que eu for executar, eu tenho uma linha específica para garantir que aquela informação ela apareça de maneira adequada. Como eu tinha comentado, são muitas estruturas anatômicas dentro do crânio, e aí um pequeno erro de posicionamento, ou na linha, ou numa rotação errada, uma inclinação errada, faz com que eu tenha muita sobreposição de estruturas. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de poder trabalhar com o crânio para evitar esse tipo de sobreposição. Certo? Então só algumas linhas, né? Nós temos algumas outras ali, só algumas linhas para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona essa relação de linhas do crânio para a técnica de crânio, tá? Só para a gente poder trabalhar. Mais algumas então a respeito do conteúdo de nomenclaturas aqui. Nós temos na sequência o orto, né? O orto já tinha comentado no primeiro slide ali, que é o fato de estar em pé, né? Então bipedestação, orto, ortostase, ortostatismo, né? Ortostático, acho que eu já falei, né? Em pé, então é tudo a mesma referência. Vai depender apenas do tipo de bibliografia que nós estamos trabalhando. Algum livro vai trazer como orto, ortostase, algum vai trazer como bipedestação, dependendo do tipo, né, de técnica ou quem está escrevendo, então isso não vai mudar muita coisa. Tá? O orto é o mais comum. Tá? Orto, ortostático é o mais comum da gente poder olhar aí no dia a dia.
Nós temos o PA, né? Eu tinha comentado então anteriormente, o PA é o contrário do AP, né? O AP na incidência entra na região anterior e sai na região posterior, esse nosso raio. No PA é o contrário, entra na região posterior e sai na região anterior. Nós temos o PF, o PF é o nosso ponto focal. Tá? O ponto focal é exatamente o ponto onde começa a nossa produção de radiação. Dentro da ampola lá, né, na produção ali dos elétrons saindo do cátodo e chegando no ânodo. Depois vocês vão ver mais sobre esses componentes do equipamento. Tá? Então, lá quando começa a produção, onde o elétron ele se transforma em fóton de radiação, lá é o nosso ponto focal, dentro do nosso aparelho, dentro da nossa ampola. Tá? Por isso ali, quando nós comentamos ali na distância foco-filme, lembra que a gente comentou antes? A distância foco-filme é o foco onde começa a nossa radiação até um ponto lá determinado, no caso, o nosso filme. Tá? Então aqui o ponto focal é essa nossa referência. Posição anatômica, né? Não tenho muito o que falar sobre posição anatômica, nada mais é do que o início, quando se fala em anatomia, é entender como funciona e como é posicionado o indivíduo para o estudo anatômico. Né? Então a posição anatômica nada mais é do que o paciente em ortostase, de frente para quem está observando, braços ao longo do corpo e palmas voltadas para frente e pés voltados para frente também. Então essa é a nossa referência anatômica quando a gente vai começar a estudar o indivíduo. Tá? Então, posição anatômica. Alguns planos, né? Nós temos dois planos principais aqui para poder começar a entender e poder trabalhar, que é o plano médio coronal e o plano médio sagital. O plano médio coronal é um plano médio central pela lateral, que vai dividir, né, basicamente de anterior e posterior. Então, é um plano na lateral. Então, principalmente, o plano médio coronal ele é utilizado quando a gente vai fazer, por exemplo, algum tipo de perfil. Então, a referência de plano médio coronal é para definir um perfil de maneira correta. Já o plano médio sagital é um plano central, dividindo aqui, por exemplo, em direito e esquerdo. Então, o plano médio sagital é uma referência quando eu vou trabalhar com AP, quando eu vou trabalhar com PA. Né? O oblíquo não tem muita referência, mas o AP e o PA é o principal. Né? Então, quando a gente fala sobre o plano médio sagital, estamos falando, né, ali sobre um posicionamento AP ou um posicionamento PA. Na pronação, a pronação vai ser o contrário da supinação, então eu já vou falar sobre os dois para poder fechar. A pronação e a supinação é o posicionamento, né, não somente aqui, mas é o posicionamento, por exemplo, do meu antebraço. Se o meu antebraço está com a mão virada para cima, nós temos então uma supinação, lá embaixo, supinação. Se eu tenho a mão virada para baixo, nós temos uma pronação, certo? E aí então nós temos os outros dois aqui para poder finalizar essa nossa primeira aula, que é o raio central. Raio central é a nossa referência anatômica de centralização de estrutura, nós vamos falar já na sequência, e radiação secundária eu já tinha comentado antes, que é a radiação secundária vindo oriunda ou do aparelho, né, por algum motivo, ou por interação da radiação com o objeto, certo? Nós estamos finalizando a nossa primeira aula aqui só para poder entender como é que funciona, né, algumas primeiras nomenclaturas, e na próxima aula então a gente já fala exatamente sobre técnica e entender um pouco mais sobre técnica. Então, até daqui a pouco.